Shalom, shalom, povo do avivamento. Shalom, família maravilhosa, glória a Deus. Nos atrasamos alguns minutinhos, mas estamos aqui para a nossa quarta live do devocional dos 40 dias de avivamento e glória. Aleluia. Vamos lá, vamos compartilhando no nome de Jesus. Mesmo gravada, tá bom? Vai ficar no ar. Compartilhe de igual modo. E vamos, no nome de Jesus, impactar esta cidade para a glória do Pai. No nome de Jesus. Grandes coisas o Pai está fazendo, estamos felizes. Amém? Vou compartilhar logo, tá? Faço o mesmo. Grandes coisas o Pai está fazendo. Deixa eu só baixar aqui. Isto. Eita, Jesus maravilhoso. Já venho compartilhando como foi nossa noite de ontem, nossa manhã de hoje. É dessa forma que o papai faz. Glória a Jesus. Deixa eu só compartilhar. Aleluia. Editou e foi. Agora eu vou mandar na minha linha de transmissão. Se você quer fazer parte da minha linha de transmissão, da minha lista, né, de transmissão, basta que você mande no direct a palavra transmissão, que nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Pegar seu número, seu nome, e aí nós iremos lhe adicionar. Glória a Deus. Isso. Cadê? Mandando na lista de transmissão, na linha de transmissão devocional. Foi? Aleluia. Agora esperar os filhos entrarem. Enquanto eles entram, eu vou compartilhando convosco. Aleluia. Como foi a nossa noite de ontem? Nossa noite de ontem foi extraordinária. Terceira noite de avivamento e glória. Amém. Foi tremenda mesmo. Estamos impactados com tudo que o Pai está liberando, através dos filhos, através de nós. Ontem quem ministrou foi a nossa querida pastora Hannah, esposa do nosso pastor amado, pastor Alisson. Que palavra foi liberado o nosso espírito. De fato nos confrontou poderosamente, confrontou nosso caráter, confrontou nosso comportamento, nos impulsionou ao alinhamento das nossas vidas, de modo que nós estejamos alinhados ao coração do Pai e prontos, né, para estarmos sendo a régua, a linha de alinhamento para a nossa cidade, né, todos os bairros da cidade, cada pessoa que o Pai nos conectar no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos em instantes mergulhar um pouquinho mais naquilo que Deus iniciou liberando ontem, amém, continuou liberando nesta manhã. Nós compartilhamos o devocional por áudio na linha de transmissão e tremendo, extraordinário o que o Pai continua falando conosco. Hoje pela manhã também estivemos na Rádio Parente FM, a nossa programação de todos os domingos, no programa Bom Dia Espírito Santo, presença, palavra e poder, conectando o reino a você. Foi tremendo. Estive ali com a minha esposa, minha apóstola linda, nossa equipe de pastores e profetas. Foi maravilhoso o que o Pai liberou. Foi de fato uma programação diferente, não foi, meu amor? Sim. Diferentíssima. Meu Deus do céu. Nós ficamos impactados. Aquela sala de transmissão, aquele estúdio ficou muito pequeno para a quantidade de glória que foi liberada ali. E o Pai falou conosco ao vivo, o Pai falou com pessoas ali confirmando, né, que de fato Ele estava a falar, porque aquela glória que pousou naquele ambiente, eu sinto só de falar dela, nela, eu sinto ela, fluiu de uma forma extraordinária através das frequências de rádio, também através da internet, que nós estávamos transmitindo os bastidores ao vivo, aqui mesmo pelo Instagram, @pennychurch, e foi tremendo. E agora estamos aqui, no nome de Jesus, e mais este meio-dia, compartilhando mais um devocional no nome de Jesus, que não é mais um, né, de forma banal, mas
é mais uma oportunidade que nós temos de sermos impactados, curados, libertos, transformados, alinhados, capacitados, habilitados, salvos, amém? Pela palavra de Deus, porque a libertação, ela vem por meio da palavra, do conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Jesus disse para os religiosos que estavam começando a crer nele, disse para os judeus que estavam se convertendo: se vocês permanecerem em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com esse texto eu quero orar no nome de Jesus para começarmos a liberar um pouco mais do coração de Jesus a nós, no nosso meio. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, amigo. Tu és bem-vindo, precioso Senhor, precioso, amado, companheiro maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela sua presença. Nós damos a Jesus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, toda a soberania e o domínio. Espírito Santo, não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém te atrapalhe, não nos deixe atrapalhar a ninguém, não permita que ninguém nos atrapalhe. Clamamos, pedimos no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Querido Senhor Jesus, nós entregamos a Ti o que é Teu por direito. Assuma o controle, assuma a autoridade, nos impulsione por meio do Teu Espírito a perfeita vontade do Pai. Papai, obrigado. Obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos ministrando aos filhos, ministrando as vidas, de estarmos fazendo aquilo que lhe apraz, a sua vontade aqui na terra, como é nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, ó Pai, Pai Santo, Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Toma o Teu lugar, que toda a glória seja ao Senhor. Amém? Glória a Jesus, que assim seja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Um fogo nos foi aceso. Um fogo nos foi aceso aqui em Boa Vista, no estado de Roraima, no Brasil, no extremo norte, fica acima da linha do Equador, né? E nós estamos felizes, nós estamos vivendo dias incríveis. O que estamos prestes a contemplar de uma forma mais contundente, mais abundante, irá reverberar por todo o estado, né? por toda a nação, e desta nação para mais de 211 nações. De fato, não demorará muito, nós estamos a passos largos de contemplar isso. Estamos aqui edificando uma mega igreja, a maior igreja do norte da nação, uma igreja extraordinária, com uma cultura sadia, com um modelo bíblico exatamente, e esta mega igreja irá nos abrir as portas para mais de 211 nações, nas quais tocaremos com a graça de Deus, com o reino de Deus, e aquilo que estivermos vivendo, né, neste território onde o Pai tem nos estabelecido, na terra onde eu nasci, né, naturalmente falando, em Boa Vista, Roraima, nós vamos levar para toda a nação e as demais nações, no nome de Jesus. E há uma direção do Senhor. Entre 7 e 10 anos, 7 anos, nós estaremos vendo claramente a materialização da visão que Deus nos deu, uma mega visão. E em 10 anos, 9, 10 anos, nós estaremos realmente cumprindo o nosso propósito, né? No nome de Jesus. E nós, neste ano de 2024, ano de duplo governo, estamos vendo a preparação, a fundamentação de todas estas coisas. Hoje nós estamos adentrando na área da política. Não, eu não, é repreendido. Jamais me rebaixaria a tal cargo, né? Estou usando as palavras do grande evangelista, teleevangelista Billy Graham. Um dia
mencionado para ele, né? Ô Billy, por que você não sai para presidente dos Estados Unidos? Você é popular, você enche estágios. E ele disse, eu jamais me rebaixaria a tal cargo. E por que ele disse isso? Não foi por soberba, mas porque ele entendia que o chamado de Deus para ele, né, era para evangelizar, ser um evangelista, ministrar pessoas, e de fato ministrou centenas de milhares de pessoas, encheu, foi um dos evangelistas que mais encheu estágios no seu tempo, né? Se não o único, na verdade. Teleevangelista, apareceu na TV, a Rainha Elizabeth o assistiu pela TV e chamou ele para uma conversa, um chá da tarde, eles conversaram. Então, coisas maravilhosas o Senhor fez através da vida do Billy Graham. Olha que foi um homem que nunca orou em línguas, certo? Nunca curou um enfermo, mas pregou a palavra com ousadia, com poder, com graça de Deus. E foi esse homem. Então, não eu, não minha esposa, de modo algum nós sabemos para o que fomos chamados, mas filhos que Deus está levantando para entrar nessa área, que não tem um chamado para o ministério eclesiástico, mas sim um chamado para as áreas da sociedade. Da mesma forma, o Senhor está levantando enfermeiros, está levantando outros profissionais em diversas áreas. Então, de fato, o governo de Deus está sendo estabelecido através da igreja em diversas áreas da sociedade, no Brasil inteiro, através de outros ministérios, e nós também estamos vendo e vivendo esta realidade. Neste ano de duplo governo, tudo está sendo fundamentado para que a vontade do Pai se cumpra aqui na terra como nos céus, né? Estamos a passos largos de contemplar o maior e mais poderoso avivamento da história da humanidade. Nós estamos muito gratos ao Senhor, muito felizes pela oportunidade de sermos participantes de tudo isso. Um fogo nos foi aceso. Nós estamos vivendo dias incríveis. Nós estamos em um tempo de despertar, um tempo de despertamento chamado 40 dias de avivamento e glória, onde todos os dias nós temos nos reunido. Os filhos têm chegado trazendo lenha, alimentando a fogueira, alimentando este fogo que está crescendo, se tornando evidente, de modo que, meu Deus do céu, não conseguiríamos mais contê-lo, né? De forma que ele se espalhará de uma forma sobrenatural sobre toda a Boa Vista. Nós queremos te encorajar, te motivar, te incentivar a vir estar conosco no nome de Jesus. Venha pertencer a isso que o Senhor está fazendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse convite, esse encorajamento é para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, todos aqueles que estão sem propósito, sem destino, ou alinhados a propósitos errados, né? Está vivendo um propósito, mas sente-se desajustado e acha que porque não há outro lugar ou outros propósitos, acho que aquilo tem que forçar, e ao invés de estar vivendo a vida de Deus, está definhando. Então esse encorajamento é a todos vocês no nome de Jesus. Vocês estão doentes, estão enfermos, falo fisicamente, falo emocionalmente, falo espiritualmente. Venham todos, façam todos vir, porque um fogo nos foi aceso no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Este fogo não irá se apagar, irá queimar continuamente sobre o altar, irá queimar todos os dias o nome de Jesus, e vai se derramar sobre esta cidade de uma forma abundante através de algo chamado invasão do reino de Deus. Você vai ouvir muito mesmo esse termo aqui nas lives, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Você não precisa ter medo de fogo, não precisa ter medo do fogo do Espírito Santo, porque Deus é um fogo sim, purificador, é um fogo consumidor. Ele faz dos seus anjos como vento, dos seus ministros como labareda de fogo. Quando somos batizados com o Espírito Santo, um fogo acende em nós, nós somos incendiados no mundo espiritual, incandescemos, ficamos acesos, certo? E quanto mais mergulhamos na intimidade, no relacionamento com o Pai, mais nós queimamos, mais nós resplandecemos, mais nós iluminamos as áreas
onde nós estamos estabelecidos no nome do Senhor Jesus, e mais reconhecidos passamos a ser no mundo espiritual. Por falar em mundo espiritual, Satanás está tentando atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Satanás está tentando tolir aquilo que Deus está estabelecendo. Mas ele não vai conseguir, ele vai de mal ao pior, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Muitas pessoas estão sendo atacadas, muitas pessoas estão manifestando os desejos, o desejo de virem até a Embaixada do Reino, que fica aqui na cidade de Boa Vista, na Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada. Muitas pessoas estão desejosas de vir, estão recebendo convites para vir, há um anseio para virem, mas elas têm sido atacadas nas emoções, nas mentes, nos sentimentos, né, através de mentiras, medo, esquecimento, distrações e outras coisas. Também ele tem agido nos transportes, nos veículos, a ponto de o veículo não prestar, esculhambar. De repente, assim, estava tudo bem, tudo certo, funcionando, e do nada a gente fala assim de uma forma natural, mas nós sabemos qual é o autor dessas coisas. Talvez você pergunte, mas apóstolo, ele pode fazer isso? Sim, em uma certa medida ele pode. Quanto mais legalidade ele tem na vida de uma pessoa, mais ele vai agir na pessoa, naqueles que cercam esta pessoa, naquilo que a pessoa possui, certo? Quanto mais brechas a pessoa tem na sua vida, mais legalidade Satanás encontra para agir. E ele sabe que a partir do momento que a pessoa é incendiada, incandescida, ela é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, as obras dele são denunciadas. Por isso que ele não quer. Ele luta, ele trabalha continuamente para que o fogo não seja alimentado. O fogo que há na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, não seja alimentado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos de Tessalônica para que eles não apagassem ao Espírito Santo. Que eles não apagassem ao Espírito Santo de Deus. Certo? Então nós temos que vigiar, nós não podemos nos distrair, nós não podemos acreditar nas mentiras do maligno. Nós temos que vigiar, nos posicionar, insistir, resistir. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É botar o diabo para correr mesmo, no nome do Senhor Jesus. Eu amo colocá-lo para correr tanto da minha vida, como também da vida das pessoas que o Pai me conecta, que o Pai me dá para cuidar, que o Pai me dá para ensinar, né? Ontem eu estava ouvindo uma filha preciosa que até o início desse ano Satanás estava pisando nela e na família dela. Agora é ela que pisa o diabo, viu? É ela que pisa no maligno, está saqueando as trevas. Ela faz curso técnico de enfermagem, e a sala dela, metade da sala dela já está sendo alcançada. Praticamente toda semana ela manda mensagem: meu apóstolo, meu pastor, mais uma se reconciliou, mais uma se entregou a Jesus pela primeira vez. E a sala dela, aquele ambiente está sendo impactado. Por quê? Porque o Senhor tem usado ela tremendamente em profecia, em revelação, em cura. Meu Deus do céu, uma filha preciosa do Senhor, que tem aprendido a colocar o diabo para correr, que o inimigo tentou e durante muito tempo apagou o fogo de Deus na vida dela. Mas graças ao Senhor, ela ouviu a voz do Senhor. Um dia o Senhor me enviou na casa dela, eu entreguei um recado de Deus para ela, para o esposo, e que ela precisava se posicionar, e ela ouviu, ela tomou a decisão, e através da vida dela, as filhas, o esposo está começando a se mover também, no nome de Jesus, e louvado seja o nome do Senhor. Então, Satanás teme o fogo, por isso que ele faz de tudo para que o fogo de Deus, a fogueira, em outras palavras, a vida no Espírito, de comunhão, de intimidade com Deus, de obediência ao Senhor, de relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e o seu corpo, que é a igreja, sejam frios, esfriados. Por quê? Porque quando isso ocorre,
a chama do Espírito Santo na vida da pessoa vai se apagando, a pessoa vai se tornando insensível espiritualmente falando. E ali Satanás ele consegue entrar e dominar, exercer domínio sem a pessoa perceber. A pessoa fica amortecida. Ok? Eu tenho um alerta para compartilhar com todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, um fogo nos foi aceso. Amém? E o meu alerta da parte do Senhor é o seguinte: muito cuidado com a queda. A palavra do Senhor diz: quem está de pé, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Para cair, basta estar de pé. Para cair, basta estar de pé. Ok? E a arma que Satanás usa para levar os filhos de Deus à queda, as pessoas, a humanidade à queda, são as tentações. E neste período, você está sendo tentado, você está sendo tentada. Satanás, ele tem tentado as pessoas para que elas não continuem buscando, não continuem se movendo na direção da fogueira que Deus acendeu para nós, para esta cidade, Boa Vista. Satanás busca tentar as pessoas de todas as formas, naquilo que elas estão vendo, naquilo que elas estão ouvindo, naquilo que elas estão sentindo, naquilo que elas estão pensando, decidindo, tentando. Porque através da tentação, Satanás conduz os filhos de Deus, conduz as pessoas, conduz uma cidade inteira à queda. Desde o princípio foi assim e ainda hoje é. Quero compartilhar um texto com você. Alguns textos, na realidade, ouçam bem. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. A palavra do Senhor diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. O Senhor criou a humanidade, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Por que a imagem? Um ser espiritual como ele é. Por que semelhança? Com as mesmas capacidades, com a mesma capacidade que ele tem, que é de quê? Governar todas as coisas. Deus, o Pai, está nos céus, governando todos os céus. Amém? E através dos seus filhos aqui na terra, ele governa toda a terra. Estamos entendendo? Então o propósito, escute, o seu propósito, o meu, o nosso propósito é governar, cada qual na sua medida. Há pessoas que têm propósito para governar dentro dos seus lares, há outras pessoas que têm propósito para governar dentro, ali do âmbito do seu bairro, ali numa cidade, numa empresa, ok? Todos nós, em algum nível, fomos convocados, recebemos do Senhor o propósito para governar, para servir a criação, os peixes do mar, as aves dos céus, os animais selvagens, os animais domésticos, tudo aquilo que rasteja sobre a terra, ou seja, toda a terra. Então, nós precisamos nos alinhar a isso, entender isso. E foi assim com Adão e a sua mulher, no princípio. Então, eles estavam muito, muito bem. O governo de Deus estava estabelecido na terra, eles estavam vivendo segundo a vontade de Deus e não suas próprias vontades. Mas aí começa o capítulo 3 de Gênesis. A serpente antiga, chamada Satanás, veio até a mulher com engano. Muito cuidado com o engano, queridos. Satanás está levando muitos ao engano, mentindo a respeito da Penny Church, mentindo ao meu respeito, mentindo a respeito dos discípulos, entendeu? Dizendo que nós somos uma seita, dizendo que eu sou um falso profeta, dizendo que eu sou um macumbeiro. Exatamente. Mas quando as pessoas vêm até nós, até o ministério, a embaixada do reino, aqui na cidade de Boa Vista, elas são curadas,
fisicamente, elas são curadas, emocionalmente libertas das amarras do diabo. Satanás depois fica bravo, fica dizendo, eu não queria que você fosse lá, por que você foi lá? Eu não gostei que você foi lá, entendeu? É um negócio assim, sabe, que naturalmente não dá para entender, mas espiritualmente nós entendemos. É uma batalha espiritual. Então Satanás, ele engana as pessoas, ele quer que as pessoas continuem enganadas, continuem, sabe, dentro de igrejas mais doentes, dentro de igrejas mais feridas emocionalmente, dentro de igrejas mais guardando rancor, amargura, dentro de igrejas mais com vícios sexuais, dentro de igrejas mais com vícios químicos. É isso que ele quer. É igual o povo de Israel no princípio, quando eles estavam ali debaixo da escravidão do Egito. Você lembra? Debaixo das garras de Faraó. Quando Moisés foi levantado, escute, isso é profético, quando Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Faraó, o príncipe do Egito, ficou tentando negociar, ficou tentando enganar Moisés. Olha, vão lá servir ao Deus de vocês, mas não vão tão longe, fiquem aqui, não saiam do território. Então Satanás, ele até deixa as pessoas irem em certas igrejas, porque sabe que são territórios dele, que ali ele comanda, entendeu? Que são igrejas que não são espirituais, que não têm discernimento, ou que tem pouco discernimento, que ali tem pessoas infiltradas no meio ali, que são feridas, que buscam exercer o autoritarismo, que são gananciosos, que tem legalidades ali. E então ele fala assim, vai, você pode até ir adorar a Deus na igreja, mas não sai do meu território. Isso é engano. Moisés, ele botava o pé e dizia, não, nós vamos adorar o Senhor onde Ele quer que nós o adoremos. E aí, ali Faraó, usado pelo diabo, vão, mas deixem as crianças. Você está entendendo? Ele sempre quer ter uma legalidade para segurar as pessoas. Não, você pode ir para a igreja, mas os seus filhos vão ficar comigo. Não, você pode ir para a igreja, mas sua esposa vai ficar comigo, o seu marido vai ficar comigo, vai ficar debaixo da minha autoridade, do meu domínio. É isso que ele faz. Engano. Não, você pode até ir, mas as suas finanças vão ficar debaixo da minha autoridade. Então Satanás usa de engano. Foi exatamente o que aconteceu aqui no início. Enganou a mulher, levou o homem a pecar. Ambos caíram. Queda. A Bíblia diz, porque todos pecaram. Pecaram em quem? Em Adão. Destituídos foram. Ou destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Então, através da tentação, das tentações, Satanás derruba os filhos de Deus, leva à queda os filhos de Deus. Precisamos vigiar, queridos. Precisamos vigiar o propósito. Quando um homem, uma mulher, uma família, um ministério, uma cidade caem por causa que cedem às tentações, o propósito não é cumprido. Veja bem, você lembra da história de Sansão, do cabelão, com a super força que o Espírito Santo dava a ele? Então, este homem foi tentado. Foi tentado primeiramente por uma prostituta, depois foi tentado por uma serva de Satanás, chamada Dalila. Esse homem foi tentado, mas foi tentado, mas foi tentado. E ele se achava autossuficiente, confiando na força do próprio braço dele. Essa foi a ruína. Ele achou que ele era esperto demais, mas não, Satanás foi mais esperto do que ele, é mais esperto do que ele. Através da tentação levou à queda, de modo que ele perdeu a sua força, ficou cego e ficou escravo dos inimigos, sendo tratado como um palhaço, animador de auditório, não cumprindo assim o propósito do jeito que Deus havia determinado para ele. Alguns podem até pensar, puxa, mas ele matou muita gente, no fim da vida dele. Ele pediu mais uma vez oportunidade ao Pai, e assim o Pai concedeu a ele, e ele derrubou todo o templo em cima de todos que estavam ali. Ok. Eliminou muitos dos inimigos, mas não todos. Ainda nisso perdeu a própria vida. Você acha que essa é a história que Deus tinha para Sansão? Claro que não.
Deus queria prosperar Sansão no seu propósito, de modo que ele libertasse o povo de Israel da escravidão, né? Ali daquela nação pagã, dos inimigos do Senhor, e ele ainda vivesse muitos anos, 80, 120 anos, ali governando, né? Exercendo, julgando, que ele era um juiz, julgando com a autoridade de Deus dos céus toda a nação ali de Israel. Da mesma forma, amados, Satanás, ele tem tentado lhe desvirtuar do propósito que Deus tem na sua vida. E eu quero lhe perguntar, ele vai conseguir? Ele vai continuar conseguindo? Ou você vai tomar posicionamento como Jesus? Porque o próprio Senhor, Filho de Deus, também foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Na cobiça dos olhos, na soberba da vida, nos desejos da alma, maus desejos da alma. Mas a Bíblia diz que em nada ele pecou. Pelo contrário, ele venceu as tentações. Sabe como ele venceu? Eu vou lhe explicar. Mateus capítulo 3, ele vai até o sacerdote, que também era profeta. Jesus foi até João Batista, que estava no deserto da Judeia, batizando todos aqueles que iam até ele. Jesus, quando foi, escute isso, quando ele foi até João, ele foi para se submeter à autoridade que João carregava, a autoridade de sacerdote e de profeta. João Batista era também conhecido como o Elias que havia de vir. Por quê? Porque ele carregava a unção profética de Elias. E isso, exatamente esse Elias mesmo, que orou e fogo desceu do céu. Esse Elias mesmo, que com a sua capa, com a unção, ele abriu o Rio Jordão. Esse Elias mesmo, que era arrebatado de um lugar para o outro, é trasladado. Esta unção estava sobre João Batista. E a mensagem que João carregava era essa: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então João pregava sobre o reino e ensinava sobre o reino. Quando Jesus se submeteu, escute isso, se submeteu à autoridade de João, sendo batizado por ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio do céu em uma forma corpórea, como de uma pomba. Em outro lugar das Escrituras, a Bíblia diz que a voz do que clama no deserto, Deus havia falado com João, olha só, sobre aquele que você vê, vindo o meu Espírito e pousar sobre ele e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nesse exato momento que Jesus se submeteu à autoridade de João Batista, a unção que estava sobre João foi compartilhada com Jesus. Jesus foi cheio, foi ativado. O fogo, aquele mesmo fogo que queimava dentro de João, começou a queimar em Jesus. Nós estamos entendendo? E a Bíblia diz que logo depois de ter saído da água e o Espírito ter vindo sobre ele, uma voz bradou do céu: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Mateus capítulo 4, levou Jesus, conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, logo após Jesus ter o fogo de Deus aceso dentro dele, porque ele se submeteu a uma autoridade espiritual, ele se submeteu a alguém que era sacerdote e profeta, ele se submeteu a uma autoridade posicionada em Deus. Preste atenção, chega mais perto. Naquele tempo haviam muitas autoridades. Haviam o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, que eram mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os herodianos. Olhem quantas autoridades. Haviam profetas, por exemplo, Simeão era um profeta, mas já havia morrido, perdão. Ana também já havia morrido, me perdoe. Só voltando aqui, já estava já misturando as coisas. Esses já haviam morrido, porque tiveram um encontro com Jesus. Jesus não era bebê. Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar. Enfim, haviam outros profetas, haviam pessoas ali no meio que eram autoridades espirituais, mas Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo à autoridade certa.
Você sabia que tem uma autoridade certa para sua vida? Exatamente. Tem gente que desconhece isso e perece por falta de conhecimento, que acha, qualquer pastor é para ser meu pastor, qualquer apóstolo é para ser meu apóstolo, qualquer bispo é para ser meu bispo. Não, você sabia que Deus tem alguém determinado para você? Que Ele quer, conectar você a Ele? O que diria Abraão se eu visse que qualquer sacerdote é um sacerdote? Abraão tinha ficado em Ur dos Caldeus, estava tudo certo. Ele não teria que ter saído de Ur dos Caldeus e ido até Canaã para encontrar Melquisedeque. Da mesma forma, Jesus simplesmente teria ficado em Nazaré, procurado uma sinagoga, e não teria que ter saído de Nazaré, ido até a Judéia, no deserto da Judéia, para encontrar João Batista, um homem esquisito, que se vestia de roupa de pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregar uma mensagem muito dura. Ele não teria ido lá, ele não teria tido esse trabalho, porque ele teve todo esse trabalho, assim como Abraão, assim como outros ministros. O próprio Saulo, que depois veio ser chamado de Paulo, na verdade era um nome judeu e um nome romano. Saulo era o nome dele em hebraico, e Paulo, nome dele em grego. Por que ele teve que se submeter a Barnabé? Por que ele teve que se submeter a uma autoridade específica? Porque Deus tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, com o qual, quando você se conecta, a tua vida desata em todos os aspectos: físico, emocional, financeiro, espiritual. Então essa autoridade, essa unção, esse fogo, ele vem a partir disso. Jesus se submeteu à autoridade de João Batista. E quando ele estava cheio de fogo, cheio do fogo de Deus ativado no ministério, o Espírito Santo o levou ao deserto. Para o quê? Para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo submeteu a Jesus a arma mortal de Satanás, a mesma arma que ele usou para derrubar a humanidade em Adão. Deus estava usando Jesus. Deus estava usando Jesus para destruir essa arma do diabo. Depois de ter jejuado 40 dias, Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz que o tentador veio se aproximando dele e o tentou. A primeira tentação foi atacando a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam transformadas em pães. Jesus foi tentado na soberba da vida. Ele poderia ter dito assim: Satanás, claro que eu sou filho de Deus, pedras tornem-se em pães, e as pedras seriam transmutadas em pães. Mas não, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, Satanás teme quem está cheio do fogo do Espírito Santo, porque este tem a palavra de Deus, que é vida, que é eficaz nos seus lábios. Jesus venceu todas as tentações. Aleluia. Todas. Você pode ler Mateus capítulo 4 depois. Você vai ver. Jesus venceu a soberba da vida, os maus desejos da carne, a cobiça dos olhos. Ele venceu. E o diabo, tendo tentado, o deixou. E a Bíblia diz em Lucas 4 que vieram os anjos e o serviram. E Jesus, que foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, retornou para a Judéia no poder do Espírito Santo. Ei, as tentações não têm eficácia sobre aqueles que estão incendiados pelo Espírito Santo. Por isso que a sua preocupação não tem que ser com o diabo, não tem que ser com as tentações. A sua preocupação tem que ser em manter a chama acesa, acender a chama de Deus na sua vida e mantê-la acesa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? No nome de Jesus. Não brinque com o diabo, não brinque com as tentações, não brinque com o maligno, porque eu não conheço ninguém que tenha brincado com ele, que tenha se dado bem. Todos caíram. E se por um acaso alguém caído me ouvindo, nunca é tarde para se levantar, porque alguém pode até cair,
várias vezes, mas de todas, o Senhor o levanta. Não é tarde para você, homem, não é tarde para você, mulher, não é tarde para você, família, não é tarde para você se levantar. Deus acendeu um fogo no meio desta cidade, Boa Vista, Roraima, lá na Embaixada do Reino de Deus, que tem por nome APN Church. O que significa APN? O que significa APN, apóstolo? APN significa Avivamento para as Nações. Church significa igreja em inglês, ok? Como somos uma família de nações, a linguagem, né, mundial é em inglês. Então o Senhor assim deu o nome a nós, no nome de Jesus. Em inglês, APN, Avivamento para as Nações, irá sofrer alteração, né? Revival for Nations Church, vai mudar o nome, né? Revival for Nations Church, assim ficará em inglês, né? Mas, como estamos no Brasil, Avivamento para as Nações Church, no nome de Jesus, o Rei da Glória. O Senhor nos acendeu um fogo. Então não é tarde para você se lançar nesse fogo, no fogo do relacionamento, no fogo do amor de Deus, da graça de Deus, se tornar a queimar de amor, de desejo, e ser a resposta de Deus para o clamor desta cidade, o clamor das pessoas que habitam nesta cidade, resposta de Deus para o clamor que a tua vizinhança está fazendo, está levantando ao Senhor. Sabe, queridos, quero terminar com isso. Eu sinto a presença do Senhor de uma forma tão linda aqui nessa transmissão. Me perdoe, estou falando um pouquinho baixo, que a minha apóstola estava acordada, ela acabou tirando o cochilinho, e aí minha voz ficou um pouco mais branda, mas espero que esteja audível para você, tá bom? Glória a Jesus, eu sinto a presença do Senhor, e o Senhor falando claramente que Ele está fazendo de novo. Você pode ler depois Êxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O povo de Israel estava crescendo, se multiplicando, só que estava debaixo do império das trevas. E a Bíblia diz que quanto mais eles cresciam, mais oprimidos eles eram por Faraó. E a Bíblia diz que o clamor daquele povo subiu aos céus. E Deus desceu para libertá-los. Escute isso, eu estou terminando. E Deus não desceu corporealmente. Deus não enviou um anjo para libertá-los. Êxodo capítulo 3, Deus viu um homem. Deus olhou com seus olhos por toda a terra e Ele viu um homem. O nome deste homem, Moisés. Este estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele teve uma visão, ele viu uma sarça queimando, mas ela não era consumida pelo fogo. Então ele disse: olharei, virarei e olharei e contemplarei esta visão. E ele se aproximou, e nisso que ele se aproximou, um anjo do meio do fogo, Deus falou por meio deste anjo: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: tira a sandália dos teus pés, porque no lugar em que você está pisando é terra santa. Eu ouvi o clamor, eu vi as aflições do meu povo e eu desci para libertá-los. Agora vem e eu vou te enviar para libertar o meu povo. Deus levantou um homem, Deus levantou uma família. Que todos saibam que em Boa Vista, Roraima, Deus levantou um homem, Deus levantou uma família para libertar, para ser a resposta de Deus ao clamor de um bairro, de vários bairros,
de uma cidade. Deus quer fazer de você a resposta para este clamor. Você só precisa entender, se conectar. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, e desfrutar. Porque do meio do fogo, escute, do meio do fogo, Deus está te chamando. Do meio do fogo que nos foi aceso aqui em Boa Vista, Deus está te chamando. Nos encontramos daqui a pouquinho, às 19h30, na Embaixada do Reino de Deus, que fica aqui na cidade de Boa Vista, Roraima. Endereço Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada. Amém? Apóstolo, eu quero muito conectar com vocês, mas eu moro em outra cidade, outro estado, outra nação. Não importa. A Begging Church rompeu com as fronteiras, geográficas. Nós também transmitimos online. A maioria, 85% das nossas reuniões, dos nossos encontros, daquilo que Deus está fazendo, ok? Você pode nos acompanhar através do canal do YouTube, @APNChurch, no nome de Jesus. Eu quero orar por você, pelos seus, que Satanás não te engane, que você não seja seduzido nem seduzida pelo engano do pecado, que você não caia. E se por um acaso você caiu, aqui está a minha mão. Pegue e vamos juntos. Eu te ajudo a levantar. Eu te ajudo a se aprumar, a alinhar a perfeita vontade do Senhor. E para que você não seja mais oprimido, não seja mais ferido, não seja mais desprezado. Pelo contrário, que você seja aquele que fere o inimigo, Estou falando de Satanás. Você fere Satanás, você esmaga Satanás, você traz prejuízos a Satanás, juntamente conosco. Amém? Urra! Em nome de Jesus, Pai, eu oro por este homem, esta mulher, eu oro por esta família, eu oro por cada um destes, Pai. A tua vontade, o teu desejo é que os teus filhos vivam a vida abundante que o Senhor trouxe por meio do seu Filho. Eu declaro essa vida abundante chegando sobre esta família, chegando sobre esse homem, chegando sobre esta mulher, chegando sobre esta casa, esse bairro, essa cidade. No nome de Jesus, Satanás, larga agora a mente, larga o coração, larga as finanças, larga o corpo, larga tudo e todos que levam o nome deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus, esta família, vocês não podem mais continuar agindo desta forma. Satanás, seus demônios, é uma ordem, larguem em nome de Jesus. E eles chegam, eles se encontram com o sacerdote deles, eles são ativados, são curados, são libertos, eles são levantados para viverem o melhor do Senhor Jesus que já chegou. Em nome de Jesus, assim é sobre a tua vida, assim é sobre a tua família, assim é sobre tudo e todos que levam o teu nome. O Senhor te abençoe e nos encontramos daqui a pouquinho às 19h30 na Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. Amo vocês, shalom, shalom, feliz semana, a melhor semana das nossas vidas.